Leitura, eu vou fazer a leitura na versão Nova Almeida atualizada. A partir do verso 1, nós leremos até o verso de número 16. E está escrito assim na palavra do Senhor: Por isso, você é indesculpável quando julga os outros, não importando quem você é, pois naquilo que julga o outro, você está condenando a si mesmo, porque pratica as mesmas coisas que condena. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. E você, que condena os que praticam tais coisas, faz o mesmo que eles fazem. Pensa que conseguirá se livrar do juízo de Deus? Ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? Mas por ser teimoso e ter um coração impenitente, você acumula contra si mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação para os egoístas, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre todo aquele que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Mas haverá glória e honra e paz para todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque Deus não trata as pessoas com parcialidade. Assim, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão, e todos aqueles que pecaram sob a lei serão julgados pela lei. Porque justos diante de Deus não são aqueles que somente ouvem a lei, mas os que praticam a lei é que serão justificados. Quando, pois, os gentios que não têm a lei fazem por natureza o que a lei ordena, eles não tornam lei para si mesmos. Eles se tornam lei para si mesmos, embora não tenham a lei. Verso 15: Estes mostram a obra da lei gravada no seu coração, o que é confirmado pela consciência deles e pelos seus pensamentos conflitantes, que às vezes os acusam e às vezes os defendem, no dia de que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos das pessoas, de acordo com o meu evangelho. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos curvar nossa fronte e orarmos. Senhor, nós estamos reunidos para prestarmos um culto ao Senhor, e nós já cantamos a Tua palavra, nós já oramos a Tua palavra, e agora nós estamos vendo a Tua palavra, e pedimos que o Senhor, por meio do Teu Espírito, aplique a Tua palavra ao nosso coração. Rogamos isso, Senhor, para que esse encontro, esse ajuntamento dos Teus filhos, seja um momento para a Tua glória, seja um tributo à Tua glória, e saiamos edificados, consolados, confrontados, mas também confortados por meio da Tua palavra. Essa é a nossa oração, Senhor. Fica conosco, em nome de Cristo. Amém. Meus queridos, no último encontro, nós vimos que o apóstolo Paulo, no capítulo 1, ele começou a trabalhar a corrupção dos gentios. Capítulo 1, nós vimos, melhor dizendo, no encontro do período da noite, no culto noturno, que a ira de Deus se revela contra toda impiedade e toda injustiça. Paulo começa a trabalhar que as pessoas, elas têm um conhecimento de Deus como um Deus criador, porque elas observam a natureza, observam a criação, e a partir disso elas podem falar, existe um criador. Mas o que elas fazem? Elas reprimem, elas suplantam, elas afogam a verdade, elas negam a existência de Deus. E aí a sequência do texto fala que por isso Deus fez com que essa ira dele fosse derramada sobre as pessoas já no presente momento. Através de que forma? Como a ira de Deus se manifesta? Deus as entrega às suas próprias paixões, aos seus corações idólatras, entrega aos seus maus intentos, às suas paixões vergonhosas. E nós vimos isso no último encontro. Agora o apóstolo Paulo, após estar com os seus canhões voltados para os gentios, que isso era muito comum na prática dos gentios, todas as séries de pecados que nós vimos, era muito linkado, era muito conectado à prática gentílica. Agora ele está virando os seus canhões agora para os judeus.
Com o propósito, Paulo está construindo um argumento para mostrar que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então ele já derrubou toda a defesa que os gentios poderiam dizer: eu sou indesculpável diante de Deus. Paulo está falando: ninguém é indesculpável, nenhum gentio é indesculpável. Mesmo que eles não tenham a lei, eles não são indesculpáveis, pois eles possuem a revelação de Deus, o livro da natureza. Eles podem olhar para a criação e falar que existe um Deus. Agora ele está se voltando contra os gentios e falando: os gentios têm a lei, mas eles não conseguem obedecê-la. E com isso, meus irmãos, eu gostaria de trabalhar nessa mensagem esse tema, um convite ao autoexame. Os judeus faziam parte, melhor dizendo, da nação escolhida por Deus. Eles se consideravam um povo exclusivo de Deus, e de fato eram, pois o próprio Deus o havia separado para que por meio dessa linhagem, por meio desse povo, viesse o Messias. E assim, eles, por muito tempo, eles se arrogavam por serem judeus. E nós vamos ver Paulo, ele desmantelando esse orgulho espiritual que eles nutriam. E muitas vezes esse orgulho espiritual que também nós nutrimos por sermos cristãos, talvez desde quando nós nos conhecemos por gente. Então eu gostaria de que trabalhássemos a partir do verso 1, o que Paulo está tratando. E eu destaquei a palavra você, muitas vezes, porque o que Paulo está fazendo aqui? Paulo ele está usando um recurso retórico. Ele está primeiramente falando para gentios, agora vai falar você. Ele utiliza um estilo do orador antigo, também nos nossos dias, chamado diatribe, que é simular como se fosse um interlocutor imaginário. É como se ele imaginasse uma pessoa e ele está voltando agora para a pessoa. E essa pessoa ele vai colocar você. E esse você é o religioso, é o legalista, é o judeu, no caso que o apóstolo Paulo está falando. É o moralista. O apóstolo Paulo agora está utilizando este você para falar contra alguém específico, mas sem definir quem era. Muito provavelmente os judeus. Mas eu gostaria que você lesse contra você mesmo. Você se encaixasse nesse você. A Bíblia tem que ser lida muitas vezes contra nós, muitas vezes para o nosso coração, mas na maioria das vezes a mensagem, ou melhor dizendo, todas as vezes a mensagem é para você. Não fique esperando, talvez aquela pessoa, se estivesse, seria maravilhoso se ela estivesse aqui hoje e ela ouvisse essa mensagem. Não, essa mensagem é para você. É um convite ao seu autoexame, a você se examinar e extrair proveito disso. Paulo diz então: por isso você é indesculpável. Indesculpável, ou seja, você não tem defesas. Você é indesculpável quando julga os outros, não importando quem você é. E aqui Paulo está falando: não importa se você é judeu, não importa se você é uma nação exclusiva, se você é um povo eleito, se você faz parte da descendência de Abraão, se você se chama de filho de Abraão, não importa. Pois naquilo que julga o outro, você está condenando a si mesmo, porque pratica as mesmas coisas. Você pratica as mesmas coisas que condena. E aí, essas mesmas coisas estão na lista anterior que o apóstolo Paulo falou, lá no capítulo 1, versículo 29 e versículo 31, até o 31, melhor dizendo. Diz assim: estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade, estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia, são difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Paulo então está condenando as pessoas que fazem assim: você tem que fazer o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Os hipócritas, o apóstolo está condenando os hipócritas. E antes que você fale, está vendo? O texto está falando claramente que nós não podemos julgar nada, nós não julgamos ninguém. Aquela turma do não julguei, sabe? Você não pode falar contra nenhum falso ensino que a pessoa não pode julgar, né? O que é totalmente contrário à Escritura. A Escritura fala que nós devemos, na verdade Jesus fala, que nós devemos julgar de acordo com a reta justiça. Jesus fala: não julgueis para não ser julgados hipocritamente. Mas todos nós fazemos julgamentos. Em todo tempo nós fazemos juízos. Nós colocamos na balança aquilo que é certo, o que é errado, aquilo que é verdadeiro, o que é falso. Então, se você acredita, nós não podemos julgar ninguém, mesmo que a pessoa esteja ensinando uma heresia absurda, você fala: não posso julgar, porque não posso julgar, senão não é isso que o apóstolo Paulo está falando. O apóstolo Paulo está falando que nós não devemos julgar hipocritamente, mas utilizando as Escrituras como a baliza, a santidade de Deus revelada na palavra como baliza. Aí sim nós devemos julgar, com certeza. Todo falso ensino,
toda a prática enganosa, toda a prática errada, tudo aquilo que é certo e errado, nós devemos colocar na balança e sim julgar. Nós devemos fazer juízo de muitas coisas. Caso contrário, nós somos produto do meio, e aí nós somos levados pela relativização moral dos nossos dias. E nós não somos produto do nosso tempo. Nós somos feituras de Deus, de acordo com aquilo que é eterno, o próprio Deus. Ele que nos faz imagem e semelhança dele. Portanto, o texto não está falando, para a turminha do não julgueis, não está falando sobre isso. Tá ok? Está falando para você não julgar hipocritamente. Você que fala para fazer algo, mas suas palavras não condizem com aquilo que você... as suas práticas não condizem com aquilo que você prega. Paulo está condenando isso. Ele fala no verso 2: bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra todos que praticam tais coisas. Então, o juízo de Deus está sobre aquelas pessoas que são entregues as suas perversidades, as suas maldades. É isso que o apóstolo está falando. Mas os versos que seguem, verso número 3, ele continua falando: e você, de novo, que condena os que praticam tais coisas, mas faz o mesmo que eles fazem, pensa que conseguirá se livrar do juízo de Deus? Vocês que pensam ser judeus, pensam ser religiosos, vocês pensam que por serem judeus, têm alguma imunidade contra o juízo de Deus? Paulo está fazendo uma pergunta retórica. Isso é um absurdo. Ele continua: ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? Aqui é muito interessante, que dá para extrair uma doutrina aqui. Toda vez que nós nos arrependemos do pecado, é porque o Senhor foi bondoso conosco e nos compungiu o coração, em quebrantar o nosso coração. Não fomos nós mesmos que quebrantamos o nosso coração, mas perto está aquele que tem um coração contrito e quebrantado. Perto está o Senhor, daquele que tem um coração contrito e quebrantado. Isso revela que é o próprio Deus quebrantando o seu coração, e não você mesmo. Embora isso se manifeste através das nossas ações, mas anteriormente é o Senhor compungindo o nosso coração, inclinando-nos a Ele, destruindo as pedras do nosso coração e nos fazendo nos voltar a Ele. Paulo, então, ele está falando, o arrependimento não deve gerar, então, soberba espiritual, orgulho espiritual, mas, muito pelo contrário, deve redundar em um grato coração a Deus, porque Ele que nos inclinou a Ele. Portanto, não é você que se arrepende, é o próprio Deus que faz você se arrepender, embora isso se manifeste através de algo que nós estejamos fazendo. Mas o próprio Deus está operando no nosso coração. Assim, da mesma maneira, a fé, o Senhor que opera no nosso coração. O texto se segue falando assim: mas por ser teimoso e ter um coração impenitente, você acumula contra si a mesma ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo. Paulo está falando, você que tem um coração duro e um coração que nunca se arrepende, isso que significa impenitente, um coração que não se arrepende, você está acumulando contra si ira, ou seja, o cálice está se enchendo. O cálice da ira de Deus está se enchendo para o momento oportuno ser derramado. E qual é o momento oportuno? O dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Quando todas as pessoas estiverem diante do tribunal de Cristo. E você vai falar, mas eu sou salvo, eu creio em Deus. Vamos continuar o texto aqui, mas antes eu gostaria de fazer uma breve aplicação. O primeiro examine-se. O primeiro examine-se é, você condena em público aquilo que você pratica em privado? Muitas vezes nós fazemos isso. Eu gostaria de fazer uma ilustração. Você já teve que participar de uma entrevista de emprego? Aí você chega na entrevista de emprego e aí o entrevistador lá do RH fala assim, me fale uma qualidade sua e um defeito seu. Aí você fala, nossa, qualidade eu tenho tantas, agora para falar um defeito, você fala, não sei se eu falo. Se eu falar o meu defeito, ele não me contrata, eu vou ficar maquinando, eu vou colocar. Então a pessoa logo fala, eu sou muito organizado, eu sou muito produtivo. Agora, se algo que eu poderia descrever como um defeito meu, talvez eu seja muito exigente. É uma palavrinha bonita para falar que você é algum chato de galocha. Muitas vezes você é alguém exigente todo o tempo, né? Você fala, eu sou uma pessoa muito exigente, eu gosto das coisas corretas. Mas você está querendo dizer assim, eu gosto que as coisas aconteçam da forma como eu quero. Senão, eu já perco a linha. Então, muitas vezes nós temos facilidade de camuflarmos os nossos defeitos, pois nós nos protegemos, mas nós temos dificuldade de nós afirmarmos
aquilo que é vergonhoso para nós. Mas nós precisamos ter clareza de quem realmente somos. Por isso eu gostaria de fazer 3 perguntas. Quem é você quando ninguém está te vendo? Será que você é crente somente no domingo? Somente tem aparência de santidade quando está dentro dessas 4 paredes aqui? Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Eu gostaria de te convidar a examinar isso em você, meus irmãos. Porque o Senhor, Ele nos conhece no oculto. É como se tivesse sempre os olhos do Senhor sobre nós. Nós estamos sob uma audiência divina constante. Imagine, o Senhor Deus nos olhando constantemente. Isso é viver diante de Deus. A audiência divina está nos assistindo em todo o tempo. Então, quando você vem ao culto e você sustenta uma aparência diferente, eu sempre venho para o culto, vou falar uma coisa para você, eu sempre venho para o culto com uma meia furada. Está furada aqui no canto. E eu acho que eu vou fazer isso todas as vezes. Vou sempre furar uma meia para deixar ela furada. Porque toda vez que eu coloco a meia, eu lembro, olha, eu posso, ninguém está vendo a meia furada, mas o Senhor sabe que eu estou com a meia furada. Isso me lembra todas as vezes que eu venho para o culto para pregar a vocês, que eu sei que eu tenho pecados, eu tenho meia furada, mas diante dos olhos do Senhor, não consigo esconder. Diante de vocês eu até consigo, mas diante do Senhor não. E todas as vezes eu olho para essa meia furada, falando, isso aqui sou eu, essa meia furada. Então, meus irmãos, por favor, pense sobre isso, examine-se, examine o seu coração. Gostaria de seguir. O texto continua no verso 6. Paulo, após ele falar que haverá um justo juízo de Deus, ele vai explicar esse justo juízo. Ele diz assim, esse justo juízo que retribuirá a cada um segundo as suas obras. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação para os egoístas que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Primeiramente, ele fala sobre o justo juízo de Deus que acontecerá, isso é um fato. Deus julgará as nossas obras. Aí você vai dizer assim, ora, como assim? Mas eu não sou justificado por meio da fé? Não vimos isso na última vez? Sim, mas todo aquele que é justificado pela fé, tem fé. E a fé resulta em obras. O que Paulo não está falando, ele não está desconstruindo o que ele acabou de afirmar no capítulo 1. Ele está dando continuidade. Deus julgará as suas obras. Todo aquele que tem fé verdadeira e salvadora produzirá obras, boas obras, não más obras, boas obras. E o texto continua. Ele vai trazer em uma estrutura quiástica, ou seja, você percebe que ele fala primeiro bênção, maldição, ele está querendo construir o argumento. Ele dizendo, tribulação e angústia virão sobre todo aquele que fazer o mal. Ao judeu primeiro e também o grego. A salvação vem primeiro para quem? Judeu, nós vimos isso no capítulo 1. Depois para o grego. Agora nós vemos também que a questão do julgamento também primeiro para o judeu, porque o judeu que recebeu a revelação primeiro. Agora ele continua, Deus não faz acepção de pessoas, o que ele está querendo dizer, tribulação e angústia virão sobre todo aquele que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego, mas haverá glória, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro, mas também ao grego, porque Deus não trata as pessoas com parcialidade. E você já deve ter ouvido falar as pessoas extraindo esse verso isolado, né? Falando, Deus não faz acepção de pessoas. Não faz, mas o contexto aqui é de juízo, realmente não faz, todos serão julgados diante do tribunal de Cristo. E uma aplicação para nós. Examine-se. A sua fé tem manifestado em boas obras? Eu gostaria de utilizar isso para entender melhor. Como assim? Fé e obras. Um carro ele precisa para andar, ele precisa de quê? De combustível. E ele anda. Da mesma forma é a fé. A fé injetada em nós pelo próprio Deus, nós manifestamos práticas, são as obras. É assim que ocorre a dinâmica. Então nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos pela fé, mas a fé produz obras. É assim que funciona a dinâmica de Deus. Agora eu gostaria de fazer algumas perguntas. Se sua fé não resulta em boas obras, ela é uma fé morta, é uma fé infrutífera, improdutiva. E aí as perguntas são, para eu saber se você tem fé mesmo, como você trata o seu marido? Aí nós vemos a sua fé em ação. Como você trata a sua esposa em ação? Você é um cavalo que dá coice em todo mundo? Ou você é aquela mulher briguenta, que é melhor ter uma casa com goteira do que uma mulher briguenta?
como você é. Isso aqui é para você. O texto está falando você várias vezes. Como você trata os seus filhos. Você é alguém que senta com seus filhos? Que conversa, que tem diálogo com seus filhos? Alguém que ensina as escrituras aos seus filhos? Mesmo na sua limitação? É você que é alguém que convida os seus filhos para orar? Hoje pela manhã você vai sair para trabalhar, vamos orar antes de você sair? Você é alguém desse tipo? Ou você é alguém que sempre exige dos seus filhos alguma coisa que você nunca ensinou para eles através da sua ação? Muitos pais fazem isso. Eles exigem dos seus filhos algo que eles nunca foram como pessoas, ou como filhos também. Como você é com os seus pais? Como você trata os seus pais? Você é alguém desobediente aos seus pais, como Paulo está condenando no capítulo 1? Porque é condenado, nós lemos isso. Alguém é aquela pessoa que sempre está em rebelião contra os pais. O seu pai, a minha mãe mandou fazer desse jeito assim, mas eu quero fazer desse jeito, ela não sabe o que ela fala. Não, ela só te conhece desde quando você está na barriga dela. Ela não te conhece, você que se conhece. Ela te conhece, ela te educou. O meu pai, eu não ouço meu pai, embora ele tenha bons conselhos, eu prefiro ouvir o conselho daquele meu amigo lá da faculdade, da minha amiga da faculdade, que sabe tudo sobre a vida. Né? Aí você segue os caminhos e dá com os burros na água. A sua fé tem se manifestado em obras? A pergunta é, como você é no seu trabalho? Você é alguém que se comporta como alguém revestido de nova natureza, ou como um ímpio, ou como alguém mundano? Como são as suas palavras no seu ambiente de trabalho? No seu ambiente secular? Como você se comporta? Você é degenerado? Você é alguém carnal? Ou você é alguém que reflete a imagem de Cristo? E você é diferenciado. A sua fé se manifesta em obras diante dos descrentes. Como você é no meio dos descrentes? Como você enxerga o pecado? O pecado é algo abstrato para você? Ou é algo que tem o mesmo significado para o próprio Deus? Porque para o próprio Deus o pecado é repugnante. Mas para alguns de nós ele é tolerável. Nós relativizamos. Aí se nós pensamos, Deus não gosta disso, mas eu até aceito, né? Porque o importante é o que eu penso, não o que o meu Deus Pai, que conhece todas as coisas, pensa sobre o pecado. Ou melhor, pensa não, que Ele sabe. Nós somente pensamos, nós temos uma ideia. Mas Deus, Ele conhece o pecado. Ele sabe o que é mal e desprezível aos seus olhos. Como você age na tolerância ao pecado? Você aceita os próprios pecados e se indigna contra o pecado dos outros? Como eles faziam, os moralistas que nós vimos? Eles diziam, não faça isso. Mas eles faziam daquela forma. Então a pergunta para você é essa. A sua fé tem se manifestado em obras? Caso não, eu gostaria de convidar a refletir quanto a isso. Paulo continua nos últimos versos da nossa exposição. Assim, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos que pecaram sob a lei serão julgados pela lei. Porque justos diante de Deus não são aqueles que somente ouvem a lei, mas os que praticam a lei é que serão então justificados. Paulo está falando, os gentios eles não receberam lei, eles perecerão sem lei. Eles não terão lei. Moisés não estava no meio deles. Não teve o libertador do Egito, não estava com ele, estava com Israel. Mas ele vai falar que os judeus eles tinham a lei, mas a lei que eles tinham era somente externa. Eles eram, muitos deles, apenas religiosos. Pessoas que se achavam melhores que outras nações. Os judeus, muitos deles, eles pensavam, todo aquele que é circuncidado na carne não descerá à sepultura no sentido espiritual. Eles não irão ser intragados pelo Sheol ou o inferno. Essa é a compreensão deles, eles não serão tragados. Mas Paulo está falando aqui, todos aqueles que pecaram sobre a lei serão julgados. Então não tem ninguém que possa fugir da ira. Porque justos diante de Deus não são aqueles que somente ouvem, mas aqueles que praticam a lei. E novamente ele está falando que serão justificados. Novamente remontando aquela ideia, justificados pela fé, mas as obras se manifestam por causa da fé. É isso que Paulo está falando. E ele segue falando, quanto, pois, os gentios que não têm a lei, fazem por natureza o que a lei ordena. Eles se tornaram lei para si mesmos, embora não tenham a lei. Estes mostram a obra da lei gravada no seu coração, o que é confirmado pela consciência deles e pelos seus pensamentos conflitantes, que às vezes os acusam e às vezes os defendem. O que Paulo está dizendo aqui? Que Deus, primeiramente, ele se revela pela sua palavra. Nós temos a revelação sobrenatural. Nós temos a revelação natural, que é a natureza.
A criação revela a Deus. Mas aqui Paulo está falando que há também uma revelação dentro da consciência do homem. Todo homem, embora seja feito imagem, a semelhança de Deus, mas o pecado tenha arruinado essa imagem, deformado a imagem, ainda assim existem resquícios da bondade de Deus que essa pessoa tem percepção daquilo que é certo e daquilo que é errado. Por isso nós vemos civilizações distantes, que nunca tiveram contato com as Escrituras, que mesmo assim elas falam, é errado adulterar, por exemplo, é errado roubar, é errado, matar, é errado. Eles têm um senso moral, porque Deus gravou a sua lei no coração dos homens. É isso que Eclesiastes diz. E aqui Paulo está falando que algumas pessoas, elas vão ser julgadas. Perceba essa lei moral. Alguns pais são muito bondosos. Algumas pessoas são boas em seus trabalhos, elas têm um coração voltado para os pobres, elas promovem honestidade no trabalho, elas revelam coragem na sua luta contra a injustiça, porque há um senso de moralidade em seu coração. E isso é a consciência que Deus permite que elas tenham daquilo que é certo e daquilo que é errado. Mas Paulo ele continua o argumento, finalizando. Quanto, pois, os gentios, eu já li, né? Você viu que essa parte, no finalzinho ele conclui, no dia em que Deus, por meio de Cristo, de Jesus, julgar os segredos das pessoas de acordo com o meu evangelho. Paulo está querendo falar então, eles serão julgados a partir das suas obras, eles possuem um conhecimento, embora não tenham a lei escrita, mas eles serão julgados a partir disso, dessa consciência deles. Deus permite que eles tenham consciência da revelação daquilo que é certo e errado. Mas Paulo vai dizer assim, os judeus, vocês têm a lei escrita, vocês ainda serão mais julgados por eles. É isso que nós vamos ver no verso 17 em sequência. Vocês serão julgados por eles, pois a justiça deles muitas vezes excede a de vocês que têm a lei escrita, mas todos serão julgados da mesma maneira. Tanto aqueles que tiveram a revelação por meio da consciência, tanto aqueles que tiveram a revelação por meio da escrita. Então Paulo está equiparando judeus e gentios, e ele vai dizer que todos aqueles que são homens se apresentarão para o julgamento, e Deus julgará o segredo das pessoas de acordo com o meu evangelho, Paulo está dizendo. Esse julgar aqui é interessante, é como se você tivesse, o Francis Schaeffer que fala isso, como se você tivesse um gravador aqui, ó, em todo o tempo gravando. Sabe os policiais agora, eles não estão com a câmera? É como se fosse isso no seu dia a dia. Deus, quando chegar para apresentar suas obras, todas as suas ações serão colocadas diante do tribunal de Cristo. Todas as suas ações. Aí você vai falar, mas eu sou justificado pela fé. Sim, mas suas obras, elas descrevem essa justificação, elas confirmam essa justificação. Você deixaria eu ver seu celular? Você deixaria eu ver suas mensagens? Para ver se há pecado? Deixa eu ver o que tem no seu celular. Deixa eu ver o que você assiste. Deixa eu ver. Poderia ver? É possível encontrar pecado nas suas conversas, pecado nas suas palavras. Eu poderia colocar uma câmera no seu trabalho para registrar o que acontece no seu trabalho. Eu poderia colocar uma câmera na sua casa para ver como você é na sua casa e expor publicamente depois. Eu poderia colocar a câmera no seu carro para ver como você age no trânsito. E assim ser exposto os seus segredos. É isso que acontecerá. Deus vai expor os nossos segredos em seu tribunal. Todos os nossos segredos serão colocados diante dos olhos de Deus. Aliás, já são. Ele é a nossa audiência constante. Mas no julgamento nós seremos cheios de lágrimas, porque nós sabemos que nós estamos ofendendo a Deus todos os dias. Mas Ele enxugará as nossas lágrimas. Mas essas lágrimas serão provocadas por conta do nosso pecado. Porque nós sabemos que nós ofendemos Deus tanto. E nós ofendemos constantemente a santidade de Deus. A aplicação para nós desse último momento. Examine-se. Você é alguém que ouve, mas não pratica? Algumas pessoas, elas estarão conosco domingo após domingo, ouvindo a palavra do Senhor. Elas são semelhantes a uma criança que o pai mandou comprar 3 pães na padaria. Aí ela vai para comprar os 3 pães e encontra um amigo no meio do caminho. Só que o pai falou 3 pães e deu uma listinha. 3 pães, eu quero que você compre ainda 1 litro de leite e 100 gramas de fermento biológico. E a criança vai. Só que ela encontra o amigo no meio do caminho e ela esquece que ela tinha que comprar, perde a lista, fica um pouquinho brincando. Chega lá, ela compra 3 carás somente. Ainda bem que eu falo 3 carás aqui, todo mundo entende. Se fosse em outro lugar, ninguém saberia o que é pão de cará. E ela volta com os 3 pães de cará para casa e fala,
Está aqui os pães. Aí seu pai e sua mãe falam, mas eu não pedi isso. Muitas vezes nós fazemos isso, nós ouvimos o ensinamento do Senhor, a palavra exposta com fidelidade, e nós saímos para aquela porta e somos aqui nem aquela criancinha que ouviu a lista. Nós temos a lista, mas perdemos a lista porque nós nem usamos mais a Bíblia nem no culto. E aí nós saímos andando pelas ruas, e aí nós chegamos e voltamos novamente para a casa do Pai no próximo domingo, sem saber o que era para ter feito, ou diante da primeira dificuldade, diante do primeiro encontro com descrentes, nós perdemos aquilo que o nosso Pai mandou que nós façamos. E aí nós, assim, parecemos com essa criança. Muitos crentes, eles ouvirão sermões atrás de sermões, mas eles serão somente ouvintes. Serão somente ouvintes da palavra, mas nunca praticantes. Nunca praticantes. E não importa a igreja que elas estejam, elas podem estar aqui, elas podem estar em uma igreja que não prega a palavra com a exposição fiel, elas podem estar na melhor igreja do país ou do mundo, mesmo assim, elas se assemelham a essa criança que esquece rapidamente. As perguntas que eu gostaria de fazer: você sente o peso da cruz para seguir a Cristo? Ou não tem peso nenhum? É um evangelho barato, é uma graça barata, não tem nenhum peso. Eu sigo da forma como eu quero. Eu corto um pedaço da cruz. Fica mais levinho para mim, né? Mais fácil de andar. Mas Jesus fala que aquele que quiser vir após mim, siga-me. Você tem sentido o peso da cruz? Agora a segunda pergunta é: o que você tem renunciado? Se eu falasse, meu irmão, minha irmã, você tem provas sobre a sua salvação? Você poderia escrever uma lista: eu sou crente porque as minhas obras testificam sobre minha fé, mas eu deixo de fazer isso, eu deixo de fazer aquilo, eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso, porque a palavra do Senhor assim ordena. Aí você poderia fazer uma lista? Você tem provas? Se hoje baixasse o tribunal de Cristo aqui, e Deus falasse, me dê as provas da sua salvação, Ele poderia encontrar pelo menos uma prova que você é um salvo? Uma só prova que você é alguém salvo ou não. Tem mais descumprimentos do que obediência. A pergunta que eu queria falar: o que você mais deseja? Porque nós somos aquilo que nós desejamos. O que você mais deseja? É eterno ou efêmero? É celestial ou é terreno? É espiritual ou é carnal? O que ocupa sua mente em todo o tempo? O que você mais deseja agradar? Ou quem você deseja mais agradar? A si mesmo ou Deus Altíssimo? Isso dirá muito sobre nossa salvação. Eu gostaria de deixar como última aplicação, meus irmãos: não seja somente ouvinte, mas também praticante. Apegue-se ao Senhor e não permita que qualquer outra coisa seja mais importante que seu relacionamento com Ele. Nada seja mais importante. Eu sei que é uma mensagem dura e ultimamente o Senhor tem feito com que eu traga mensagens duras. Algumas pessoas, elas não gostam de mensagens de confronto. Eu sinto muito, porque eu não estou falando da minha cabeça, nós estamos lendo a palavra do Senhor. E quando nós temos um encontro com a palavra do Senhor, nós temos um encontro com o próprio Deus, falando a nós. E geralmente Ele requer uma decisão da nossa parte, um posicionamento da nossa parte. Você pode receber isso com indiferença, ou você pode receber isso com um exame próprio e falar: eu preciso ser mudado em algumas coisas. E existe uma forma de nós sermos mudados, através do arrependimento. Reconheça o seu pecado, arrependa-se do seu pecado e abandone o seu pecado. E corra para os braços de Jesus. Nós temos um Salvador misericordioso, um Deus que se fez carne e veio até nós. Ele foi tentado em todas as coisas, mas nunca pecou. Isso para mostrar que é possível nós lidarmos com o nosso pecado sem sermos contaminados. É possível, porque o Senhor mudou a nossa disposição, a nossa natureza foi transformada. Nós somos nova criatura quando depositamos a fé em Cristo Jesus. Mas também para mostrar que, embora seja possível, todos os crentes serão tentados indiscriminadamente. Todos nós somos tentados diariamente. Por isso, todos os dias nós precisamos nos arrepender. Eu gostaria de convidar os irmãos a correr para os braços de Jesus nesta manhã. Que nós venhamos até Ele e nos arrependamos, dizendo: Senhor, Tu és aquele que pode me perdoar. Tu és, Senhor, aquele que pode me purificar de toda e qualquer injustiça. Senhor, eu reconheço que eu sou pecador, mas eu preciso do Senhor. Tu és o Messias, o nosso Salvador. Curve sua fronte, vamos orar. Santo e eterno Deus, nós estamos diante de Ti sem nada nas mãos, a não ser pecados. Nós não temos nada a oferecer ao Senhor, somente um coração
compungido, arrependido, porque é o Senhor mesmo que quebrantou o nosso coração. Mas nós queremos declarar, Senhor, que Tu és o nosso Salvador, aquele que nos purifica. Tu és o Senhor que nos perdoa das nossas falhas, dos nossos pecados. Tu és o Senhor que nos aperfeiçoa a imagem de Cristo Jesus. Tu és o Filho de Deus, enviado a nós. Tu és, Senhor, aquilo que nós mais necessitamos. Tu és o caminho, a verdade e a vida. Tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tu és da linhagem de Davi, Tu é filho de Davi, Tu é filho de Deus, mas também é filho de Davi, Tu é da raiz de Davi. Você é o leão da tribo de Judá. O Senhor é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tu és a luz do mundo. Senhor, nós recorremos a Ti, porque Tu és o nosso Messias, Tu és o nosso Salvador. Nós rogamos, Deus, para que o Senhor nos perdoe e nos purifique daquilo que nós temos errado. Que Teu Espírito nos santifique e habite ricamente em todos nós. Senhor, esteja conosco, ouça a nossa oração. Em nome de Cristo. Amém.